Opa, hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro de 2017. Claro, tô aqui, como sempre, no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje vai rolar aquele perguntas e respostas sobre o evento da Apple que eu combinei com vocês, Google Blast, combustível fóssil aqui no Brasil e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Semana tá intensa, vou responder hoje algumas perguntas, algumas dúvidas sobre o evento da Apple que vocês me mandaram, mas acho que sexta-feira eu não vou gravar não, hein? Se não pintar cast na sexta-feira, não se assusta, que eu tenho que estudar algumas coisas de iOS 11, High Sierra, WatchOS 4, para atualizar vocês semana que vem. Quero ver se solto isso no final de semana. Então, se não tiver cast na sexta, já fica esperto. E como hoje também não vai ter dica de aplicativo, vou puxar como dica de aplicativo o iCalcula Frete do Coca Narley Moreira. O aplicativo sofreu uma atualização recente e ficou mó legal. Eu, por ocasião do leilão do fone de ouvido, eu usei o iCalcula Frete para calcular o frete, obviamente, só que tinha uma coisinha chata que era o seguinte: eu sempre mando o produto a partir de um CEP específico. Ainda assim, toda vez tinha que calcular. Outra coisa também chata é que você precisa informar o tamanho da caixa. E é o mínimo, a menor caixa. Só que qual é, né, o tamanho, as dimensões dessa menor caixa? Você não sabe. Aí você coloca lá né, largura, altura e profundidade, aí aparece mensagem: ah não, a altura mínima é, sei lá, 5 centímetros. Aí você altera pra 5. Aí vem a mensagem: essa largura aí também não pode, o mínimo é tanto. Aí você vai corrigindo um por um, acaba sendo um trabalho chato. Com essa atualização, você pode definir um CEP de origem padrão e você pode cadastrar produtos. Caso você tenha, não chega a ser uma lojinha, né? Se você tiver uma lojinha, você vai ter um sistema de cálculo de frete mais dinâmico. E se você de repente vende um único tipo de produto, o que no meu caso é sempre o envio mínimo, e aí são as dimensões mínimas, peso mínimo. Se você manda, você tem 300 gramas e nada hoje tem 300 gramas, então você automaticamente já fica pro próximo nível, que é de 1 kg. Então cadastrei um produtinho chamado mínimo, defini o formato como caixa pacote, peso de 1 kg, largura 11 centímetros, comprimento de 16 centímetros e altura de 2, que é exatamente como o nome já diz, mínimo. Você pode até associar códigos de barra aos produtos. Ficou mega legal, dica de aplicativo hoje, o iCalcula Frete. E digo mais, tem 5 promo codes desse aplicativo, e esses códigos estão aonde, Coca? Estão aqui nas notas desse aplicativo. Corre para ver se o mais rápido leva. Corre para ver se você garante a sua cópia. Obrigado, Narley. E deixa eu também agradecer àqueles que pagam uma Coca pro Coca lá no coca.tech/patrão. E assim permitem o microfone ligado e as portas abertas, como fazem Ricardo Lange, Jansen Barroso, Rafael Gessualdi, Wanderson Pessoa, Fábio Kiss, Vladimir Gerasev Júnior, Conrado Rosa, Edilson Borges, fotógrafo, Matheus Fajonato, Silas Monteiro, Rogério Mício, Edson Pereira, Igor Couto, Michael Alisson, Felipe Carvas e Hugo Lossoli. Obrigado, Cocas. Notícias. Coca-Tech. Vocês viram o primeiro Google Blast em parceria com a TV tradicional no intervalo do Jornal Nacional? Impossível você não ter visto. Se você estava vivo na noite dessa quarta-feira, você viu. Dominou o YouTube, coisa de 1 hora, apareceu no Jornal Nacional. Google Blast é exatamente isso, uma campanha para impactar. Você domina o YouTube, toma conta, domina tudo, impossível de não ver. E lá no cocatech.com.br, o link tá aqui nas notas desse episódio, eu coloquei uma enquete para saber qual iPhone que você vai comprar ou gostaria de comprar. Por hora, sem grande surpresa, porque sim, tem muita gente que curte Apple, mais de 50% vai encarar o iPhone X, mas também, coerentemente, 20% não vai comprar o iPhone, porque não viu nada que seduzisse. Já o iPhone 8 Plus conta com 15% dos votos e o iPhone 8, 10%. E vamos aqui a algumas perguntinhas sobre o evento. Coca, como é que eu sei se os AirPods são os atuais, o modelo revisado na hora de comprar, ou se são os antigos? Pois é, isso ainda não tá claro. O que se sabe é que a caixinha de recarga, ela tem uma traseira metálica exposta. Ela não é igual ao case que a gente está acostumado, todo de plástico branco. Então ainda não se sabe, essa que é a verdade. Mas considerando que a Apple não falou nada, acho que deve ser só um case alternativo, opcional, que você compra por fora. Mas pode mudar. Quando a coisa encrenca, a Apple se posiciona, ela fala, que nem a questão do Face ID falhando. Ela se pronunciou oficialmente, falou, não foi uma falha. O que aconteceu
é que muita gente, é até uma falha, a gente pode dizer, do Face ID, porque a Apple disse o seguinte: muita gente interagiu com aquele iPhone anteriormente e isso travou. Teve um número excessivo de tentativas, como se diversas pessoas tivessem colocado a digital e armou a segurança para você digitar o código. Enquanto que no caso do Touch ID você tem que obrigatoriamente colocar o dedo em cima do botão Home, no caso do Face ID basta olhar, né? Você segura assim como se fosse usar. Opa, peraí, não, você não é você. Muita gente fazendo isso acabou bloqueando. Apenas se o Craig fosse muito Zé Orelha, que ele teria olhado diversas vezes, viu que não estava funcionando e mesmo assim tentou usar aquele aparelho na demonstração. Então só esclarecendo a narrativa. E Coca, a recarga sem fio vai funcionar caso o iPhone tenha capinha? Pois é, quando você coloca uma capinha, a recepção de celular é prejudicada, Wi-Fi, Bluetooth, principalmente se você coloca uma capinha espelhada. Então, obviamente, essas capinhas vão ter um impacto. Tanto que nos AirPods o metal está exposto. Agora, o quanto que isso vai impactar, eu não consigo precisar agora. Deixa sair na semana que vem o 8 Plus, que vão testar isso. Já tem, a Moff já trouxe o seu Qi, diversos fabricantes de acessório já tem a sua solução Qi. Qual a capacidade, os mAh das baterias do novo iPhone? Não se sabe ainda, não foi divulgado. O que se sabe agora é que a recarga rápida você consegue em 30 minutos 50% da carga, mas isso não vai acontecer com o recarregador que vem na caixa. Você tem que usar aqueles recarregadores mais potentes que já estão à venda, com USB-C de 29 watts, 61 watts ou de 87. Mas para usar esses recarregadores, que custam caro, a não ser que você tenha um MacBook novo, esses recarregadores custam de 300 a 500 reais e você ainda tem que comprar um cabo USB-C para Lightning, porque o cabo que vem por padrão é USB-C. Então, para usar recarga rápida aqui no Brasil, você vai gastar 500 e 700 reais. Obviamente que vão ter soluções alternativas que todos sejam mais econômicas. O meu novo sonho de consumo agora, já tinha falado para vocês que o meu sonho de consumo era um power case que tivesse uma moeda para carregar no Apple Watch. Como o meu Apple Watch ainda é o original Series 0, não suporta o Qi, o meu sonho continua sendo um power bank com uma moeda para recarregar o Apple Watch, para não ter que levar mais um cabo em caso de viagem. Mas o meu novo sonho é um power bank que tenha Qi, um AirPower, que parece uma daquelas vendas de sono para tapar o olho. Eu quero um AirPower com power bank. Mas aí, né, vou ter que trocar o Apple Watch, pegar um novo case para os AirPods. Acho que ainda vai demorar um pouco para esse sonho se tornar de fato um sonho. Coca, até quando a Apple vai dar suporte ao iPhone SE? Oficialmente, a Apple oferece suporte até 5 anos depois que ela para de fabricar. Então a gente pode imaginar um suporte pelo menos até 2022 e a iOS atualizado aqui num chute pelo menos até 2020. E Coca, a Apple aumentou o preço dos iPads Pro? Sim, aumentou, mas só os de 256 e 512. Os de 64 ficaram o mesmo preço, inclusive aqui no Brasil. Lá fora, o 256 e 512 aumentaram $50 e aqui no Brasil uns 400 têmeros. Tava outro dia também falando sobre o preço de serviço, teve aumento. iPhone SE, 5S, 5C, 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus não tiveram aumento, continuam do mesmo jeito, mas 6S, 6S Plus, 7 e o 7S Plus, aumento de 100 marcelinhas. Já reparo em alguns modelos de iPad, acessórios de Mac, Apple Pencil e Apple TV baixaram o preço, algo entre 10 a 30%. E falando de preço, Coca, quanto que vai custar o novo case dos AirPods com recarga sem fio? Não se sabe ainda. Provavelmente mais do que o case tradicional, que hoje, se eu não me engano, tá saindo por R$350. Se não, né, não faz sentido. Coca, Apple Watch Nike Plus Series 3 vão ficar disponíveis também no dia 22 de setembro? Não, vai chegar um pouquinho mais tarde, 5 de outubro. E Coca, como é que eu faço para ver a central de notificação no iPhone 10? Pois é, isso é complicado, porque no iPhone tradicional, quando a gente faz um swipe para cima, aparece a central de controle. Isso não vai acontecer no iPhone 10. Quando você fizer um swipe para cima, vai aparecer a tela de início. Isso se você não parar no meio. Se você parar no meio, você visualiza a multitarefa. Se você fizer um swipe lateral na parte inferior, como se fosse um swipe em cima do botão Home antigo, mais ou menos, você alterna de aplicativos. A multitarefa é como se fosse os 4 dedos do iPad, que vai alternando entre os aplicativos. Esse gesto parece que vai ser assim, pelo menos tá assim no emulador. Já quando você faz um swipe de cima para baixo no iPhone 10, não vem a central de notificação, vem exatamente a central de controle. E aí, como é que você faz para trazer a central de notificação? A central de controle, ela aparece se você faz um swipe pelo centro, se você puxa pela testa. Já se
se você puxar pela orelha direita, aí vem a central de notificação. É complicado mesmo. Já para você tirar um screenshot, você precisa apertar o side button, né, o ex-power button, mais o botão de aumento de volume. E essa testa tá polêmica. A Apple atualizou os guidelines, sugerindo para, ter uma área segura, que é exatamente essa. Não coloca nada importante nas orelhas. Pode perder informação. Não usa as orelhas, nem os cantinhos. Lembra que eu falei que tela tem que ser retangular e os cantos são curvos? Então você tem um conjuntinho de pixels ali para você evitar usar. É quase como, no final das contas, se você tivesse a informação centralizada. Você acaba tendo, quando coloca o iPhone em landscape, em paisagem, você tem visível essa testa num lado e no outro você acaba tendo um queixo não visível, uma área para ficar centralizado, que os desenvolvedores não vão usar. Já no caso do vídeo, você tem o zoom. Você toca 2 vezes na tela, vai fazer o zoom, tira o zoom, e aí quando você tiver com o zoom preenchendo toda a tela, você vai perder a informação ocultada pela testa. Já quando você tiver sem o zoom, sem preencher toda a tela, você vai ter, entre aspas, barras pretas na lateral esquerda e na lateral direita, isso quando você tiver em landscape. Outra coisa é que no iPhone X você não tem o reachability, a alcançabilidade. Não sei se muita gente usa isso no Plus. A diferença de tamanho, de altura entre o iPhone 8 padrão e o X é de meio centímetro, 1/4 da diferença pro Plus, que são 2 centímetros. Mas ainda assim, acho que o dedão não chega até lá em cima não. Essa tela OLED de 5.8 polegadas é produzida pela Samsung, mas ano que vem a Apple já está negociando para a LG produzir suas telas OLED. E acho que de evento da Apple é isso. O Coca Gabriel Amadeus disse que no maior tracker de torrent de filmes tem 146 mil títulos. Só 120 são 4K, 40.000 720p HD e 30.000 Full HD. Dá até para dizer que o Full HD tá mais ou menos em pé de igualdade com o HD, mas eles não representam nem metade do conteúdo. A grande maioria ainda continua sendo tal SD, conteúdo em qualidade padrão, que a gente pode convencionar, né, de baixa qualidade. E falando de TV, registrar que a Amazon não tá mais vendendo o Fire TV, mas isso não é porque ela pendurou a chuteira. O papinho é que muito em breve a gente vai ter uma atualização pro Fire TV. E eu coloquei lá no Instagram, o @CocaTechPod. Se você ainda não segue, vá lá agora. Eu sempre coloco uma coisinha legal e a última coisa que eu coloquei foi exatamente um vídeo mostrando como funciona o elevador giratório do Steve Jobs Theater. De atualização, a Apple atualizou o Clips com Selfie Scenes pro iPhone X. O Trello agora tá com aplicativo para Windows e para Mac. Nubank agora permite aviso de viagem por opção dentro do aplicativo, não precisa mais de chat. O Slack fez uma conferência há 2 dias, como se fosse, não exatamente uma keynote, seria mais uma WWDC. Trouxe trocentas novidades. A Microsoft também tá com novidades no seu Slack, no seu concorrente, que é o Microsoft Teams. Também maior integração da Cortana com o Skype. Teve atualização pro OneNote. No Mac, a galera do Garage fez o seu primeiro aplicativo. Fica na barra de tarefas e funciona como um conjunto de atalhos. É o My Workspaces Office 365 Toolbar. O Outlook para Android ganhou acesso aos add-ins, ganhou integração com outros aplicativos. De Google, o Trips ganhou versão em português. Eu mega recomendo o Trips para você dar uma olhada, inclusive para você conhecer a sua própria cidade. Dicas de coisas para você fazer na sua própria cidade. Fica aí, né, turistando fora da sua cidade. Turista também na sua cidade. Pode ter ótimas dicas dentro do Trips. Já passei aqui. E Coca, o Google Drive, ele vai parar de funcionar? Sim e não. Sim, vai parar de funcionar, mas não é porque acabou. É porque ele foi substituído. Agora você tem o backup e sincronização, que faz exatamente as vezes do Google Drive, tanto no Mac quanto no Windows. Aliás, falando de backup e sincronização, o Coca Sandro disse que ele formatou o computador dele, e aí o backup e sincronização considerou, sendo uma nova máquina, criou uma nova pastinha. E aí, com isso, ele não tinha acesso ao seu conteúdo antigo. Ele teve que entrar lá na web, apagar todas essas pastas novas de sincronização, e aí meio que dá um reset. Ele pergunta, você quer que eu pegue esse conteúdo antigo e coloque aqui nesse seu novo computador? E aí a mágica acontece. Se eu não me engano, tem uma opçãozinha na hora de instalação que você faz exatamente esse processo de reset, entre aspas. Ele pergunta, tem um conteúdo aqui, você não quer sincronizar? Mas posso estar enganado. O Google Drive, para você que usa, funciona até março de 2018, mas não vai esperar, né? Já atualiza logo, já passa pro backup sincronização ou utiliza outros aplicativos de terceiros, aqueles que concentram nuvens, para não ficar usando algo que você já sabe que vai morrer. Falando de Android Wear, devem chegar 20 novos smartwatches rodando a versão 2.0 até o final do ano. Google Feed está saindo dos Estados Unidos, ganhando novos países. Google Feed nada mais é do que os cards do Google Now, que agora mudou de nome. Na página de suporte do Google aparecem novos headphones, um
novo produto, provavelmente o Bisto, os entre aspas AirPods do Google. Início de outubro tem evento do Google falando de Pixel, que já também apareceu na Anatel americana. Nessa a gente pode ficar sabendo desses novos headphones. Google também estaria com um novo sistema de pagamento, além do Android Pay, Google Wallet, na Índia. Isso é bacana porque, de alguma maneira, esse sistema de pagamento do Google fora dos Estados Unidos não colou. Legal ver que o Google não desistiu por completo da ideia. O Android Pay aqui no Brasil deve chegar até o final do ano. O que a gente pode comentar mais de Android? O suporte HDR no YouTube chegou no S8, S8 Plus e no Note 8. Vai também estar disponível para o Pixel. O Essential Phone, que tem traseira de cerâmica. A traseira é resistente, pode cair no chão que cerâmica não quebra. Cerâmica, no final das contas, não é exatamente assim, mas é como se fosse uma xícara. Quebra. É resistente, obviamente, mas eu já vi Apple Watch lascado, Apple Watch de cerâmica quebrado porque caiu no chão. E no caso do Essential Phone, a traseira é resistente, bacana, a cerâmica, mas o vidro, né, a tela não é assim tão resistente. Falando de tela, a Red, que está com um super aparelho Android, que está com tela 3D sem necessidade de óculos, explicou como é o funcionamento. Basicamente, você tem diversos displays LCDs que dão essa noção de 3D. Tem uma retroiluminação, você tem ângulos de luz, ele sabe onde é que você tá para dar exatamente o efeito de 3D, mas você também pode escolher o modo 2D. Aí ele desliga essa retroiluminação e você fica como se fosse um display padrão. É o conteúdo holográfico. O inbox tá ficando mais proativo. Ele identifica, você mandou essa mensagem aqui para fulano já tem uma semana e ele ainda não respondeu. Você não quer dar uma cutucadinha? Invasivo sim, mas né, ele já sabe de tudo. Bacana que esteja mais proativo. O Picture in Picture tá disponível no WhatsApp para quem tem o Android 8. Esse aí é o resumão do que aconteceu na última semana de Android. De Samsung, ela meio que tentou roubar o brilho da keynote da Apple, falando que ano que vem ela vai lançar um Note dobrável. Tem diversos problemas ainda para resolver, mas eles esperam que resolvam todos e lancem um produto em 2018. A parte biométrica do Note 8 é bem pífia, falhando miseravelmente. Fizeram já o teardown do Note 8 e descobriram que tem estabilização ótica de imagem, coisa que a Samsung não tinha dito. E por último, de Samsung, fala que ela também está com um programa para quem achar falhas de segurança que paga até 200 mil trampetas. Falando de Trump, ele disse, galerinha, pode parar de usar o Kaspersky aqui no governo, porque eles estão de parceriazinha lá com a Rússia, né? Pode pegar algum dado, sai pra lá Kaspersky. Falando de governo, o Senado americano, Apple, vem cá, Timóteo, senta aqui, me conta aí como é que é essa história direitinho do Face ID, porque, né, tô preocupado com a privacidade. Como é que vai ser o funcionamento do Face ID? Ele fica sempre ligado, como se fosse a Siri, sempre ouvindo sua conversa, pra saber, né, você manda o comando e ela tá ali pronta pra te ajudar. Se essa câmera do iPhone estaria te enxergando sempre, tentando, sim, buscar faces, mas, né, a Siri não tá ouvindo tudo. Agora tem a chance do Face ID tá vendo tudo também. Um dia isso vai acontecer, a gente vai ser ouvido e visto, pode esperar. E falar um pouquinho de Uber, tem um pouquinho que eu não falo de Uber. Aqui no Brasil tá rolando um projeto de lei para proibir combustível fóssil, gasolina, diesel, lembrando que álcool não é combustível fóssil, álcool é renovável, vem da cana de açúcar, mas é claro, o foco aí é o carro elétrico. E esse projeto de lei visa proibir até 2040 combustível fóssil em carros, dia após dia. Mais países estão banindo o combustível fóssil, China também está nessa empreitada, as montadoras estão também se comprometendo com as versões elétricas de seus carros, Volkswagen, Mercedes-Benz, na hora do Brasil também entrar nessa, fico só pensando nas garagens de condomínios, cada vaguinha com uma tomada ligado, claro, no relógio de luz do proprietário. E para finalizar, registrar que a Easy vai se focar nos táxis. Houve uma fusão Easy com Cabify, então eles viram o seguinte, táxi, aqui a Easy é mais forte, então vamos focar essa coisa Uber de transporte, os carros particulares, no Cabify e deixa o Easy só com táxi. Mas em outros países vai ser diferente, onde o Easy é mais forte, a Cabify está sendo preterida. E por último, o Cabify está com um serviço de motoboy para pessoa física, é o Cabify Express. Você precisa fazer uma entrega, um motoboy para dar um tiro, você pode contar com o Cabify Express, isso estava disponível só para empresas, agora também para pessoas físicas na área central de São Paulo. E assim, nessa semana repleta de novidades, eu vou ficando por aqui. Se não tiver cast sexta-feira, você já sabe. Excelente quinta, excelente sexta, excelente final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Coca Tech está presente em todas as redes sociais.
YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.